Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Sol e hoje vou apresentar para vocês um novo quadro do canal que vai falar sobre brasileiros e italianos. Hoje vou reagir a um vídeo de um casal brasileiro que fala a propósito de como os italianos veem os brasileiros. Então, gente, vamos olhar junto esse vídeo que fala sobre tem preconceito na Itália? É só com brasileiros que tem preconceito com todos os estrangeiros? Vamos escutar primeiro a impressão desse casal que mora aqui na Itália, são brasileiros, mas moram aqui na Itália, e depois vou explicar a visão do italiano. Você vai saber tudo. Então vamos lá. E muitas vezes isso é até visto como um povo grosso e ignorante. Então, gente, é verdade, os italianos são considerados um povo grosso, eu cansei de ouvir isso, mas na realidade a gente tem uma forma diferente de falar. Tem italianos que são mal educados, tem vários, mas também a forma de falar as coisas é mais direta, né? Eu posso falar até que se confrontar a forma de ser de um italiano com a forma de falar de um português ou de um brasileiro, o italiano vai achar que o brasileiro é falso e o brasileiro vai achar que o italiano é mal educado. Na realidade, muitas vezes, o italiano não é mal educado e o brasileiro é falso. Por que eu estou falando que o brasileiro parece falso? Para aquela forma que o italiano vê de falar que é totalmente diferente. Porque você faz uma pergunta direta para o italiano. Você gosta da torta, do bolo que eu acabei de fazer? O italiano vai falar sim, se ele gostou, ou não, se ele não gostou. E vai falar, na maioria dos casos, a verdade. Sem medo de incomodar você. Agora, eu já vi que os brasileiros tentam sempre te agradar. Aí começa com meu amor, meu querido, tem toda aquela forma muito carinhosa de falar, mas que no final você fica assim. O que ele queria dizer? Ele gostou do bolo ou não gostou? Aí ele falou que sim, mas queria falar que não. Então, são essas duas visões que acaba sendo bem diferente. Agora, quando um italiano fala com um brasileiro, às vezes parece grosso, parece que é um pouco mal educado. E o brasileiro que é novo, que é recém-chegado na Itália, pode até pensar, ele tá falando assim comigo porque ele não gostou da minha cara. Ele tá falando assim comigo porque eu sou um estrangeiro aqui. Deve ser mesmo por isso. Não, meu querido, ele não tá falando com você porque você é estrangeiro. Ele teria falado a mesma coisa, algumas vezes até pior, por um cara italiano. Vamos lá para mais um quesito. A gente ainda teve um agravante, que é vir morar em Verona, no Vêneto, porque Verona é conhecida como uma província onde as pessoas são realmente mais fechadas. É muito mais difícil se relacionar com o italiano dessa região da Itália. É verdade. Tem uma enorme diferença entre o norte e o sul da Itália. Parece que o sul da Itália, por conta do sol e do clima, é bem mais parecido com o Brasil e brasileiros. E o norte da Itália, como é uma região mais fria, por clima, chove demais, as pessoas são mais fechadas. No final da conta, quando você mora no norte, se aproxima as pessoas que, bem ou mal, fala bom dia, boa tarde para vocês. Quando o italiano do sul já começa abraçando, beijando e convidando para sua casa. É isso, no norte da Itália não vai acontecer. Então a pessoa recém-chegada do Brasil poderia achar que é por conta dela mesma ser estrangeira. Não, é por conta que os italianos... A Itália é muito pequena, mas tem uma diferença cultural enorme entre o norte e o sul da Itália. Tem até um preconceito das pessoas do norte da Itália com as pessoas do sul da Itália, para esse caráter muito diferente entre elas. Tanto que as pessoas do norte acham que são elas que trabalham, quanto o pessoal do sul da Itália nunca trabalha e nunca consegue levar ao fim seu trabalho. É bem mais difícil para uma pessoa do sul conseguir um trabalho lá no norte, porque tem realmente esse tipo de preconceito. Mas vamos lá, por quê? Porque
Porque normalmente quando você dá um apontamento para uma pessoa do norte, seja um apontamento pessoal, seja no trabalho, a pessoa do norte da Itália leva isso muito a sério. Você nunca pode chegar atrasado, nem 1 minuto, nem 2, nem 5. Você acaba perdendo até um negócio. No sul da Itália, no centro para o sul da Itália, eles são mais relaxados. Vamos falar assim, então, você dá um apontamento para uma pessoa, e se ela chegar 10, 15, 20 minutos mais tarde, não tá nem aí. Então, isso é uma diferença enorme, que não é por conta de você ser brasileiro, mas é mesmo entre os italianos. Vamos lá, mais uma. Quando eu cheguei aqui na Itália, a primeira coisa que eu reparei nas primeiras semanas é que onde eu entrava, as pessoas já levantavam o pescoço para saber quem eu era. As pessoas não é que olha um cara diferente só com intenção, mal intenção ou por racismo mesmo, né? Às vezes tem também interesse em ver uma pessoa que tem um caráter diferente, o que não é muito parecido. Aí, vou falar mais uma coisa, gente. Vocês, povo brasileiro, são muito sortudos, porque aqui a maioria, se não praticamente todos os italianos, ama brasileiro. E ama o povo brasileiro por conta do futebol, que o Brasil tem praticamente os melhores calciatori, jogadores do mundo, por conta do carnaval, por conta do fato que o povo brasileiro é visto como um povo muito solar, que consegue encarar a vida sempre da melhor forma. Isso provavelmente não é para todos os brasileiros, mas a imagem que os italianos têm do Brasil é essa de um povo alegre, de um povo que, além de ter muita dificuldade, consegue levar a vida da melhor forma. E, gente, eu tenho certeza que a maioria de vocês são realmente muito guerreiros, muito persistentes. James, me ajuda. Persistente. Persistente. Então, é por isso. Pode ter curiosidade, pode ter um olhar a mais, mas por isso, não é por conta de racismo, não. Agora, vamos ver um outro tipo de incômodo que vocês brasileiros podem encontrar. Mas, gente, já vou falar logo. Não é uma coisa que acontece só com vocês. Então, vamos ver a experiência direta desse rapaz. Agressivo. Exatamente. O segundo nível, você já percebe. O primeiro você percebe, mas o segundo você vê ali que é de forma mais nítida, que a pessoa pode expressar verbalmente, que a pessoa pode demonstrar através de uma reação. Então, assim, esse segundo nível, vamos dizer que, botar entre aspas bem grande, ele também é tolerável, porque nenhum tipo de... Não é ofensa, né? Exato, nenhum tipo de desrespeito é aceitável. Para ela ganhar força e você ser aquela pessoa que vai ser rebaixada e ali vai te tocar profundamente, vai tocar o seu coração. Sim. Então, aqui na Itália, eu já passei por todos esses níveis. Isso que eu posso falar com propriedade, porque foi essa a minha experiência e, infelizmente, apesar disso ter acontecido, hoje eu vou dizer que eu sou 90% imune a tudo isso. Esse rapaz foi agredido verbalmente. Mas a agressão como é? Você chega no trabalho, as pessoas começam a zoar, chamar de macaco, e zoar qualquer coisa que você faça. Olha, isso acontece, infelizmente, não é porque você é o último que chegou no trabalho, não é porque você é brasileiro, não é porque você é estrangeiro. Infelizmente, eu conheço muitos italianos que passaram por isso. Então, é a forma de ser de algumas pessoas que vê uma pessoa que é nova no trabalho, que tem menos amigos, mas não é nova no trabalho porque é estrangeiro. Podia ser até um italiano. Ele se sente mais forte, quer fazer grupo e começa a zoar uma outra pessoa. Mas não é, acredite, não é porque você é estrangeiro. Acontece também com muitos e muitos italianos, que tem pessoa que se sente mais forte e quer fazer, aqui se fala o gallo del pollaio,
Depois, James, tu vai traduzir como é que se fala em português, mas que é il gallo del pollaio. Só que o galo del pollaio vai acabar sendo cozido e comido. Se ele está dirigindo, é certo, né? Se tem blitz, é parado, é 100% das vezes, não tem margem de erro. E isso é algo que mostra nitidamente não é nem preconceito, é o conceito, né? Eles acham que se tem uma pessoa diferente no volante, ela pode estar com algo errado. Nem que seja um crime tão sério assim, mas um documento que não está em dia, algo que não está pago. Então, gente, por que isso acontece? Porque a Itália tem muitos e muitos estrangeiros. E não é uma questão de racismo, mas como tem muitas pessoas que vêm para a Itália, não só do Brasil, mas a maioria das pessoas são imigrantes e sim, tem uma cor mais escura de pele, mas não é por conta da cor da pele, é porque essa maioria de pessoas que vem na Itália é mais fácil que eles não tenham, né, todos os documentos em regra, que eles não tenham a carteira de motorista, que eles não tenham o mesmo documento. Então, se a polícia tem indicação para encontrar algumas pessoas, é mais fácil que essas pessoas não tenham o caráter, o visual de italiano, porque a maioria dos crimes são feitos para conta de estrangeiro. Por que isso? Porque a Itália, que é tão pequena, é praticamente invadida por norte da Europa e por sul. Por sul, porque a África, com um monte de região e pessoas que vivem em uma condição extremamente de miséria extrema, acabam entrando para o sul da Itália, e toda a parte da Itália do Leste, que também tem um monte de gente que vem também da Europa, né? Agora, até tem muito rumeno que vem na Itália, só que, na maioria das contas, são pessoas pobres, são pessoas que precisam de encontrar um trabalho. E quando demora muito tempo, você tem que resolver seus problemas. É por isso que acaba tendo alguns roubos. Não estou falando, gente, que são só esses tipos de estrangeiro que acabam cometendo crime, mas que, para aquilo que a gente vê no jornal e na televisão, os crimes mais cometidos por conta dos italianos são crimes passionais. Aquele que você provavelmente nem tanto vê no Brasil. É um pai que acorda e mata geral, a família. A mãe que também enlouquece. Infelizmente, são mais esse tipo de crime. Um namorado que não aguenta de ser deixado da mulher, então vai lá e mata ela. São mais esse tipo. Agora, em questão de outro tipo de crime, são mais cometidos por conta dos estrangeiros, porque até os italianos pobres pode conseguir ter uma qualidade de vida que não é de miséria. Mas as pessoas que vêm sem casa, sem trabalho, sem nada de nada, elas precisam encontrar algo. O governo italiano concentra muitas pessoas de entrar na Itália, só que depois não se preocupa com o trabalho delas. E deixa todas essas milhares de pessoas ali na rua. É por isso que tem essa forma de preconceito no confronto dos estrangeiros, mas praticamente nunca é por conta no confronto dos brasileiros, e mais por conta de outros tipos de estrangeiro, que são aqueles que você sempre sente no jornal que cometeu um crime. Por exemplo, 2 dias atrás, teve um polaco que saiu na estação Termini e deu uma facada em uma garota de 20 anos. Assim, do nada. Então, é por isso que as pessoas ficam mais com medo, por esse tipo de crime que acontece. Mas a gente nunca ouve falar de
coisas ruins que acontecem com o brasileiro. Então, até se você escutar a frase que eu sei, que é a frase horrível, que vários italianos podem falar, volta para o teu país, sim, eu sei, é só uma forma grossa de ser. Eu não tô tentando dar uma excusa para os italianos, tem italianos muito mal educados, mas se eles falam para um estrangeiro, tanto marroquino quanto brasileiro ou de outro país, volta para teu país, a mesma pessoa teria falado para um italiano, vai tomar no. É isso, o significado é o mesmo. Eu sei que é difícil para entender, mas no final eu tô vendo que esse casal aqui que a gente foi fazer o reaction já consegue entender melhor a mentalidade italiana. Tem algumas coisas que ele ainda não consegue entender porque não são mesmo nascido, crescido e com a cultura totalmente italiana. Mas são uma das pessoas que conseguem entender de forma melhor a mentalidade italiana. Então, gente, espero ter explicado da melhor forma possível tudo isso sobre como os italianos veem os brasileiros e principalmente se tem uma forma de racismo, de ódio no confronto dos brasileiros. Gente, os italianos amam o Brasil e amam muito os brasileiros. Então, quando você não se sente acolhido, é também porque você está num período de transição, de adaptação, e é mais fácil pensar que todo mundo tem algo contra você. Não, você encontrou a pessoa errada, né? Mas ninguém tem nada contra os brasileiros. Gente, se você gostou desse formato de vídeo, deixa que eu saiba. A forma melhor para ajudar o canal, para ajudar a gente, é deixar seu like. Seu like não custa nada para você, mas ajuda demais, né? E também, se você gostou do vídeo, compartilhe nosso conteúdo, compartilhe para os amigos. Tem ali um casal na Itália, fala sobre a Itália, fala sobre como os italianos veem os brasileiros, ajuda demais. Compartilhe nosso vídeo e se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Um beijo e a próxima. Tchau!